Olá a todos que nos acompanham, eu sou Isadora Teixeira, jornalista do Portal Metrópolis, e recebo aqui no estúdio da redação ele que é o autor da sugestão feita ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que os animais resgatados possam ser incluídos como dependentes do imposto de renda. André Clemente, conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo. Muita satisfação de estar aqui, Isadora. Cumprimento também a todos que nos assistem aqui no Metrópolis. É muito bom estar aqui com vocês de novo. Conselheiro, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre essa sugestão que o senhor enviou ao presidente da República. Quais seriam os benefícios para os cidadãos se essa sugestão fosse acatada? Se essa sugestão for acatada, Isadora, ela mostra que o Estado está fazendo a sua parte, está dando exemplo, está formulando uma política fiscal que vai incentivar o resgate e a adoção desses animais que estão em situação de rua. Hoje, da população mundial, estima-se que 75% dessa população mundial está em situação de rua, 75% da população de pets, cães, gatos. Então, é urgente que haja não só essa medida de cunho fiscal, mas várias outras, né? Essa medida ela foi pensada na época das enchentes no Rio Grande do Sul, e realmente pensou-se um pacote de medidas para o governo federal, estaduais e municipais, e essa eu considero uma de grande importância porque alcança todo o território brasileiro. Conselheiro, como é que seria essa inclusão dos pets como dependentes para o cidadão que está ali fazendo a declaração do imposto de renda? Como é que isso daria um benefício para ele, por exemplo? Na verdade, se houver a vontade política, a sensibilidade política, e eu acredito que há, né, até pela forma que foi a posse presidencial, nós vimos que o presidente e a primeira-dama subiram a rampa do Planalto com um cãozinho, né, que resgataram também. Então, a sensibilidade há. Havendo a iniciativa política, aí nós temos que sentar com os técnicos do Ministério, do ministro Haddad, e discutir as possibilidades, o quantitativo, mas a equação é o seguinte: quando você deixa de arrecadar o imposto e a dedução funciona como uma dedução daquilo que seria pago, esse recurso que está no bolso de quem adotou um pet, ele vai ser gasto o quê? Com o próprio pet. E ele vai gerar uma circulação econômica, né? Seja nos veterinários, com remédios, seja com alimentação, seja com cuidados, né, do próprio pet. E isso traz um crescimento econômico, uma geração de riqueza para a sociedade. Conselheiro, como é que surgiu essa ideia do senhor? Na verdade, eu sou gestor de orçamento, de planejamento, eu arrecado impostos há 30 anos, né? E a minha última passagem no governo, hoje eu estou no Tribunal de Contas, quando eu estava no governo como secretário de Economia, nós implementamos essas medidas de equilíbrio da carga tributária, de deduções, de injeção de recursos públicos na economia, a fim de que essa economia circulasse, que a riqueza gerasse. Isso deu muito certo, inclusive na pandemia, quando toda a economia, todos os estabelecimentos estavam fechados. Então, isso tem a ver com a criação de um ambiente fiscal que incentive e fortaleça essa pauta animal, justamente para cobrir essa falta de atenção, esse déficit de atenção pública na abordagem desses animais que estão em situação de rua, em situação também de maus tratos, né? Muitos animais são resgatados, e aqui eu quero ressaltar o trabalho da Polícia Civil do Distrito Federal, que tem feito um trabalho exemplar, reconhecido em todo o Brasil. O delegado Jonathan, da DRCA, com a sua equipe, tem trabalhado incessantemente, né, dia e noite, para diminuir os efeitos desses maltratos aqui no Distrito Federal. Uhum. O senhor, como diretor de Relações Institucionais do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aqui da capital do país, tem tomado algumas medidas, além dessa sugestão feita ao presidente da República, outras medidas em defesa da causa animal. O senhor pode citar algumas? Nas contas de governo, que são aquela prestação de contas que o governador e os gestores do Distrito Federal fazem anualmente aos tribunais de contas, no ano de 2024 eu fui o relator, e um dos pontos principais que eu coloquei na abordagem dessas contas anuais foi justamente as políticas públicas de proteção aos animais. E diligenciamos aqui o zoológico, as diversas unidades, né, da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, que têm os seus cães de trabalho.
fiscalizamos também as secretarias envolvidas na proteção aos animais, por exemplo, a SEAGRE e a Secretaria de Meio Ambiente, e detectamos pontos fortes, mas detectamos muitos pontos fracos também que precisam de uma atenção especial. E o governo local, o chefe do Poder Executivo, o governador Ibanez, tem dado essa atenção, inclusive criou recentemente, em função desse trabalho e da sensibilidade do governo também, uma Secretaria de Proteção Animal. Uhum. Hoje de manhã o senhor participou da mesa, compôs a mesa da Câmara dos Deputados durante a sessão solene do abril, desse mês de abril, em que é comemorado, enfim, que é utilizado como conscientização para a causa animal, né, contra os maus tratos aos animais. O que se foi discutido nessa sessão solene? Quais foram os pontos altos dessa discussão? O que o senhor viu aí que o Brasil está empenhado em fazer nessa pauta específica? Foi um momento muito interessante, porque no centro de decisões do país, que é a Câmara Federal, né, muitos projetos importantes passam por ali, todos os assuntos importantes do país passam por ali. Vários deputados dedicados à pauta animal, não só, né, em atuação política, mas como estilo de vida mesmo. Deputados que levam isso para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, para suas pautas, para a sua casa, né? Conhecem bem do assunto, entidades também que auxiliam nesses resgates, nessas adoções, nesses lares temporários e que conhecem muito desses problemas e precisam ser ouvidos e precisam de muito apoio, né? Instituições públicas também, como a Polícia Civil, a PMDF e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E o que ficou assim, muito claro, além do conhecimento profundo do tema, são as ideias que surgem, como essa que o deputado Fred Costa já vem defendendo há algum tempo também, que é do imposto de renda como dedução para as pessoas que adotarem, que resgatarem esses cães em situação de rua e de maus tratos, né? A necessidade dos abrigos públicos, de destinar parte do orçamento para essas adoções, esses lares temporários, incentivar as entidades, as ONGs, nesse trabalho de apoio à atividade estatal, os hospitais veterinários também, né? Ficou claro que a população carente, que a população precisa desses locais para levar os seus animais, seus pets, para serem tratados, né? Isso facilita, isso dá qualidade de vida, não só para os pets, mas para as famílias e para o Estado de uma forma geral. Ficou claro que, né, a forma como se tratam os animais, como se trata o meio ambiente, influencia muito a qualidade de vida da população. Tá ótimo, conselheiro, muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço a todos. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.